e aí já entrando já na segunda parte da nossa conversa, quer dizer, eu quando agora estou fazendo essas leituras compartilhadas, eu tenho tentado ajudar no debate, né, porque eu fiz um mergulho, quando eu descobri o Pierre Levy, nesse livro Cybercultura, que ele faz uma análise histórica do mundo da chegada do digital, eu falei, cara, isso para mim que faz sentido. Aí, nesse momento, eu não sabia, eu abracei a Escola Canadense de Comunicação. E aí virei um antropólogo cognitivo, fiz meu doutorado e tal, e aí tudo que eu vejo para o digital, eu olho para o mundo digital, eu só olho assim, aconteceu isso aqui no mundo digital. Eu vou lá atrás, vejo o que aconteceu na chegada da prensa, o que chegou na realidade, faço as comparações, porque nesse momento que eu faço isso, eu não perco nunca o sapiens de vista. Que é uma coisa interessante. Que quando as pessoas começam nas viagens, que começam, porque a gente agora vai acontecer isso com o sapiens. Não, peraí, aconteceu antes? Como aconteceu? De que forma aconteceu? Porque aí eu começo a ver o seguinte, se o sapiens tem uma trajetória de milhares de anos, não é agora que ele vai fazer determinada mudança diferente do que fez no passado. Então, eu uso o método científico. Dentro das escolas que debatem transformação digital no mundo, eu me posicionei com os canadenses. E, a partir dos canadenses, eu comecei a construir aqui no Brasil uma vertente brasileira dessa escola. Beleza. Então, olha só que interessante, Leandro. A gente está chegando a determinadas conclusões parecidas. Pelo que eu li no teu livro é um livro que tem um forte aspecto americano, né, em várias coisas, mas tem determinadas conclusões que não aparecem nos livros americanos, por exemplo. Essa coisa, por exemplo, da descentralização, em que você poderia dizer a gente está indo para uma sociedade mais descentralizada, não aparece naqueles livros ali. Você tem ali alguém falando de sociedade da informação, de sociedade disso, mas não aparece essa coisa da sociedade descentralizada. E aí eu vejo que você tem essa pegada. O que me dá a possibilidade, e aí que vem um pouco, e eu queria a tua opinião sobre isso. O que eu percebo? E aí, já colocando como se a gente estivesse construindo, iniciando o que a gente poderia dizer que seria uma escola brasileira de pensamento sobre o digital. Né? Que é uma importação dos canadenses, alguma coisa dos Estados Unidos, meio que fazendo o que o Brasil sempre faz. Um mix de várias coisas. Né? E a gente chega a determinadas conclusões. O que eu percebo? Quando a gente vai analisar esse mundo digital e que as pessoas falam que a empresa tem que se abrir para o consumidor, eu olho para o Uber e olho para a cooperativa de táxi. Uhum. Então, se eu chegasse para uma cooperativa de táxi e falasse, olha, você tem que botar mais opinião para o seu consumidor, você tem que deixar os passageiros conversarem, etc. Tal, nada disso ia mudar absolutamente nada. O que mudou radicalmente? Não é um consumidor que está dando caixinha de sugestão. É um consumidor que clica, usando uma nova linguagem, que cria um novo modelo de administração, que é a curadoria, dentro de uma plataforma usando inteligência artificial, em que esse consumidor passa a ter um outro papel, que não é um papel usando papel oral escrito, já é usando uma nova linguagem. Aí eu te pergunto, como é que bate isso para você? Você lê o livro, o Administração 2.0, comparando com essas coisas todas, como é que isso bate para você? Tá, legal. Você foi falando e bateu algumas coisas, né? Mas acho que, assim, antes de tudo, até reconhecendo isso mesmo, eu estou sendo apresentado à escola dedutivista por você, preciso deixar isso bem claro. O meu processo foi um processo da minha parte, perceber algumas coisas e buscar ler, e li pra caramba, assim, nos últimos anos, mas acho que li de uma maneira talvez um pouco desordenada, eu li tudo um pouco que está aí no mercado, li coisas de americanos, li algumas coisas de europeus também, acho que depois tem uma outra coisa que talvez a gente possa falar sobre isso, mas eu não entendia e realmente o pouco que eu cheguei, eu acho que não foi numa visão de olhar o Sapiens para a história e ver o comportamento anterior, né?
realmente não foi isso. Acho que foi um pouco mais das percepções do que eu estava vendo nesse momento. Então, com um olhar de, acho que do que você chama lá no teu livro, de microhistória. Eu acho que sim. Mas tentando observar muito do que está acontecendo aqui no Brasil e trazer isso de alguma forma. Mas essa questão do protagonismo do cliente, engraçado, isso, e aí talvez por isso eu tenha chegado nessa questão da sociedade em rede, do protagonismo das pessoas. Eu não sei se isso foi em algum lugar que eu li, tá? Eu acho que isso foi percepção de viver mesmo, e de estar experienciando isso como cidadão. Eu hoje acredito, da mesma forma que essa discussão do Uber, concordo contigo, para mim faz todo sentido, do cliente tendo o poder de escolher e clicar e ver o que ele vai fazer. Eu comecei a trazer isso para mim e enxergar que o cliente estava começando a ter o poder, digamos, em vários setores de mercado, de várias formas diferentes. Inclusive na própria questão da democracia. Eu não li muito sobre isso, comecei a pesquisar, mas eu sei que já tem experimentos de democracia direta digital, digital democracy, tem coisa no mundo sobre isso. E para mim, hoje, quando eu olho, eu falo assim, putz, se a gente está com esse cara aqui na mão, a gente começa a clicar e tal, qual vai ser o sentido daqui a alguns anos da gente ter 513 deputados e lá os seus 80 e poucos senadores, e eles, em tese, nos representando, e a lógica de representativa, né, de que ele vota por nós, que na prática, muitas vezes, não bate, né, que não representa o voto da população. Eu falei, putz, a partir do momento que a gente estiver empoderado, não sei se é a melhor palavra, mas a gente está com as ferramentas e consciente dessa nossa participação e começa, de fato, a participar de forma protagonista, eu acho possível, não estou dizendo, não sei quanto tempo vai levar, não sei, sim, mas eu acho possível que a gente mude a própria lógica de democracia que a gente tem no mundo hoje. Então, eu acho, e aí tentando, sim, eu acho que essa é um pouco a minha percepção como cidadão, como consumidor também, como cliente, de olhar entre escolher alguma coisa no Uber e ligar para um táxi, que aqui é muito mais prático, você vê, tem a confiança, o modelo de avaliação, né, a reputação digital das pessoas, que isso é uma coisa que eu acho que passa uma segurança que é muito forte. E, não sei, de certa forma, eu comecei a ver isso em vários setores. Eu acho que foi daí que eu cheguei a essa minha visão de colocar o cliente em primeiro lugar, o cidadão em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar, que talvez é mais amplo, né? Porque tem o movimento de colocar o cliente, e quando eu falo colocar as pessoas em primeiro lugar, eu acho que é olhar os stakeholders, né? Olhar de fora, né? A organização. Então, acho que tem um movimento de olhar o cliente e tem um movimento que é o movimento das relações de trabalho, né? De olhar as pessoas, que hoje são os funcionários das empresas, olhar as pessoas de uma forma que as relações de trabalho para elas mudem também. É uma outra pegada, eu acho que é um outro tipo de discussão, mas que talvez tenha a ver com isso também. Então, eu olho bem com uma visão sei lá, olhando dos stakeholders, as partes interessadas que estão de fora, né? Cliente, claramente, eu vejo o colaborador, a pessoa que está trabalhando, e aí tem aquela discussão da sociedade, do ambiente, que essa é uma discussão que eu acho que ainda precisa amadurecer e evoluir, mas aí é essa percepção que, frente ao crescimento, tem um crescimento demográfico explosivo do homem, o que são os impactos na sociedade, no ambiente, e o quanto isso pode estar, de alguma forma, batendo, e a gente tendo que se preocupar para criar inovações que resolvam esses tipos de problema decorrente do crescimento explosivo. Então, eu hoje tendo a olhar a coisa um pouco mais como olhar fora da corporação, fora do transatlântico, da sua estrutura original, que talvez tenha desvirtuado nas últimas décadas, em especial, e ficou muito com aquela coisa de olhar o resultado financeiro, e eu tive essa carreira de consultor no mundo corporativo, e com certeza todo mundo que vem no mundo corporativo vê isso latente, né, que é aquela coisa do foco no resultado de curto prazo, né, é o quarter, né, e aí você olha as decisões que as pessoas tomam em função do resultado do quarter, e quando você olha para uma perspectiva mais longo prazo, essas decisões não parecem fazer nenhum sentido, mas o pessoal está olhando número, né, e tem que bater a meta financeira e tal, e etc. Então, eu acho que essa visão curto-prazista, não sei se pode chamar assim, com o foco excessivo no resultado seu, né, para dentro da própria corporação, resultado financeiro, eu acho que hoje ela é muito míope, ela distorce muito, e o que eu acho que eu estou vendo com essa coisa da democracia, da democratização da informação, do protagonismo das pessoas,
uma maior preocupação, né, e um maior empoderamento, protagonismo do cliente, sem dúvida, aí também dos colaboradores, e eu acho que, em terceiro lugar, essa questão do meio ambiente, da sociedade, e aí como olhá-los de uma maneira mais clara. Eu acho que a do cliente, para mim, está mais consolidada, das pessoas, eu estou vendo isso muito forte agora. Semana passada mesmo eu vi num fórum de tecnologia, um monte de empresas de tecnologia com um discurso de humanização das relações de trabalho, então, de cuidar melhor das pessoas, que eu entendo, para mim, que tem uma pegada aí que eu consigo, sei lá, mudar a visão do que é gestão de pessoas num contexto e num outro contexto, e essa da sociedade, talvez, do ambiente, que acho que é um pouco mais uma preocupação de percepção de que talvez o que muda no mundo com o crescimento do sapiens, do ser humano, e qual é o impacto disso para os demais, para as demais espécies, para o planeta como um todo. Mas eu vejo essa descentralização do poder daí do olhar para dentro e eu começar a olhar para fora. Não sei se eu me perdi aqui de novo, falei muito, né? Não, legal. Porque eu acho que tem uma coisa aí desse debate aí, que eu acho que é chave. Eu acho que tem um cara que é chave, eu tenho defendido muito isso, um cara que é chave para a gente entender esse novo século é o McLuhan. Porque quando ele fala que nós somos uma tecnoespécie e quando muda a mídia, muda tudo, tem uma coisa que é o seguinte, é como se a gente tivesse... As organizações tradicionais hoje estão estruturadas numa plataforma de mídia, e a gente não percebia isso. Então, essa organização, eu vou fazer aqui uma mágica, tomara que não aconteça uma merda, essa organização, ela está estruturada assim. A linguagem oral escrita e a estrutura administrativa. Só que a organização acha que é assim que funciona. Que a comunicação está estruturada dentro do modelo administrativo. Então, quando a gente está discutindo isso que você está falando, em que as organizações querem se comunicar, etc., a limitação da linguagem oral escrita, que faz o modelo da gestão, tem um limite. E tem uma coisa que é interessante que você está falando, que eu acho que você vai ver nesse livro aqui do Lalux, que o Lalux não é um livro de transformação digital. O Lalux é um livro que fala de holocracia, que no comentário que eu fiz, ele fala de uma coisa que o Ricardo Semler falou também. Horizontalizar a gestão. E as pessoas estão confundindo as duas coisas. Uma coisa é horizontalizar a gestão. Você criar a MEC, é isso que você está falando das empresas de tecnologia. Vamos melhorar as relações. A outra coisa é quando surge uma nova linguagem, que eu chamo de linguagem dos cliques, que permite a criação da curadoria. Que aí, nessa linguagem, e aí vai voltar o modelo, quando eu crio a linguagem dos cliques, eu crio um novo modelo de administração. Esse modelo de administração da linguagem dos cliques permite que o consumidor decida e não faça sugestão. E na gestão, isso que é importante, não há a possibilidade da tomada de decisão, apenas a sugestão. Então, eu acho que existem duas coisas, aí eu queria te perguntar o que você acha, que eu acho que existe o seguinte, existe um espírito do tempo de descentralização? Existe. Existe uma demanda de holocracia, como fala o nosso amigo Lalux? Existe. Existe uma demanda de participação do consumidor? Existe. Mas isso só se realiza, presta atenção, só se realiza de maneira exponencial, de maneira tranquila, quando você adota um novo modelo de administração, que é a curadoria. Porque aí o consumidor deixa de ser uma caixinha de sugestão. Porque se todo consumidor começar a sugerir, como é que o gerente vai pegar aquelas sugestões e processar? Então, você tem a inteligência artificial, que é o caso do Waze, do Mercado Livre, é o caso do próprio Google, do YouTube, que, através da inteligência artificial, programada por um administrador, resolve o problema. E aí que eu digo, aí eu acho que o complemento dessa discussão que a gente está fazendo é a gente precisa criar esse novo modelo, e esse novo modelo, na minha opinião, é um modelo administrativo diferente. E aí seria, né, quer dizer, pegando, não o que você está pensando hoje, mas pegando o teu livro, quer dizer, eu vejo que você está na discussão, que é a discussão seguinte, precisamos descentralizar. Mas como a gente faz essa descentralização? Né? E aí eu acho que tem a discussão da curadoria. Como é que isso te bate?
Legal. Gostei pra caramba, achei super interessante. Eu acho que tem isso mesmo, a questão da humanização das relações, sem necessariamente mudar os aspectos da gestão. Como isso me bate, assim? Você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que eu tenho tentado trazer, principalmente nesses últimos lugares onde eu tenho falado e provocar as pessoas. Eu acho que, eu usei essa palavra, não sei se é assim que você está chamando, tem muita gente falando aí de disrupção de vários negócios. Eu acho que a gente está vivendo a disrupção da gestão. E eu tenho falado isso, assim, nas palestras, e eu tenho usado, assim, só a gente pegar aí esse povo, Google, o próprio Facebook, pegar essas empresas que hoje, eu uso um gráfico comparando valuation, as maiores empresas de mercado 2006 versus 2016, está no meu livro também. E aí, assim, 2006 é o mundo, basicamente óleo e gás, é o mundo grandes corporações tradicionais, ExxonMobil, British Petroleum, etc. e tal. E o mundo novo, que aí você vai ver Google, Apple, Amazon, Facebook, basicamente são essas. E aí você bate o olho e fala assim, a minha pegada é de gestão, porque eu sou engenheiro de produção, eu vim desse mundo, trabalhei muito tempo com essa coisa de melhoria de processos, eficiência, produtividade, etc. E quando você olha do ponto de vista da gestão, as práticas de gestão dessas empresas digitais novas, que são as que estão crescendo de forma exponencial, me parece que elas não estão fazendo nada do que o mundo anterior fazia. Então, por exemplo, você vai num congresso de gestão, sei lá, gestão de projetos, sei lá, ou gestão de processos, ou a parte de planejamento estratégico, etc. Tudo que a gente vê é aquilo que o velho mundo faz. Agora, você não vê cases de como essas empresas estão fazendo de diferente, porque é uma pegada nova. Então, eu entendo que, sim, a gente está vivendo uma disrupção da gestão, e a maioria das pessoas ainda não sacou isso. Eu acho que isso é bem legal o que você está trazendo, porque eu acho que a maioria das pessoas ainda não sacou. E como que eu estou tentando avançar para isso? E aí eu acho que é bem da experimentação. Pô, eu mesmo estou tentando participar agora de comunidades onde a gente possa criar critérios para ter uma espécie de curadoria, para criar a reputação digital dos membros dessa comunidade, para que a gente possa, aos poucos, com essas regras estabelecidas, as pessoas possam, a coisa possa se auto-organizar. E eu entendo perfeitamente o que você está falando, que se não organizar isso, não vai exponencializar, não vai crescer exponencial, porque, na verdade, a gente vai bater. Eu não vi as análises que você fez do livro do Lalux, ainda não terminei, mas talvez eu vou bater nessa coisa de criar empresas com relações humanizadas, mas que, por exemplo, vão para soluções que já existem há muito tempo, por exemplo, as cooperativas, as decisões de voto, todo mundo votando junto e tal, mas que bate nas relações humanas. E que talvez funcione bem quando todo mundo é presencial, poucas pessoas juntas, e você consegue chegar a um consenso ali na tomada de decisão e tal. Mas para 5 funciona bem, talvez para 20, para 50 já não sei, para 500 certamente não. E principalmente quando não é todo mundo olho no olho, quando a coisa é digital, ela é distribuída. Então, eu vejo, sim, essa diferença. Eu acho que está rolando um resgate dessas coisas de cooperativismo, de discussão, autogestão, ainda numa lógica de todo mundo junto, olho no olho, tentando colaborar para humanizar as relações. Eu acho que, sim, isso é um movimento bacana, porque, de certa forma, confronta a hierarquia tradicional e a lógica do poder, em que as pessoas são meio que tratadas como recurso, né, naquela lógica mais tradicional. Mas eu acho que o que você está trazendo é uma outra coisa, que é a disrupção da gestão e uma criação de algum outro tipo de modelo, que é o que você chama da curadoria, que tem a ver com a plataforma, e para isso precisa ter as regras claras e os algoritmos para fazer essas regras valerem independente das pessoas, que permita que a gente possa ter arranjos horizontais também, mas não com 50, com 500, com 5 mil, sem perda. E eu acho que o caminho que a gente tem que avançar para isso é o caminho de entender o que é a tal da reputação digital, como é que a gente cria os critérios da reputação, como é que a gente faz as pessoas, uma vez as pessoas votando, você ter mecanismos que criem essa reputação de forma automática, né? A nota lá do 4,9, 4,8, do motorista ou do colaborador, ou seja, de quem for, isso de uma forma mais estruturada, porque isso não vai ser um gerente, não vai ser um ser humano. Eu acho que é inviável um ser humano sozinho contabilizar essas regras e decidir dar pontuação para esse, dar pontuação para esse.
aí, só fechando, né? Eu estou participando nesse momento de um experimento de tentar criar essa lógica com base na lógica da blockchain, do Ethereum, da blockchain, que trabalha com esse conceito da reputação bem forte, tarefas, e uma vez que você define as tarefas, as pessoas ganham pontos e vão criando sua reputação dentro do coletivo. E para mim já está muito claro que você tem que ter um mecanismo automatizado de ter as tarefas, a reputação e essa pontuação. Porque senão não dá, isso não vai ficar na mão de ser humano nenhum, infactível, é impossível. Então, o que eu acho que você está olhando me parece uma coisa que, sim, com os algoritmos, com a estrutura descentralizada, seja via o modelo Uber, seja o modelo de blockchain, mas que de alguma maneira já consegue distribuir isso daí, pontuar de forma automática com os algoritmos, criar a reputação, deixar isso transparente, isso como uma base para a coisa ser meio que autogerida, é um tipo de autogestão que me parece mais evoluído e diferente da autogestão da pegada que eu acho que é do Lalux, do livro da humanização das relações, das pessoas juntas. Esse negócio vai funcionar bem, me parece, nos arranjos pequenos, nos grupos pequenos, mas não vai exponencializar, não vai ser uma coisa que vai para 5 mil. Não sei se faz sentido isso. Cara, faz muito sentido, cara. Está sendo muito legal esse nosso papo, faz muito sentido. Então, olha só, presta atenção. Qual é o barato disso que você está falando, que eu acho que a gente vai começar a poder pensar diferente? O que você está falando foi a minha percepção, que é o seguinte: você vai criar um kibbutz em Israel. Você vai criar uma fazenda, que aparece aí, às vezes, em alguns filmes e tudo. Aí a galera fala, isso aí é a saída, etc. Só o que acontece é que a nossa espécie, e a gente só vai ver isso na história, é uma espécie que vive sobre a égide da complexidade demográfica progressiva. 7 bilhões de pessoas, 21 bilhões de pratos de comida. Então, esse mimimi de criar fazendinha separada, legal. Eu vou criar uma fazenda separada e vou fazer o modelo kibbutz de todo mundo decidir. Legal, bacana. Só que a gente está falando, vai a São Paulo, pega o metrô de São Paulo, né? Pega o rush em São Paulo, aquela galera subindo e descendo, para ver se fazendinha, com todo mundo ali, vai resolver o problema daquela galera. Não vai. Não vai resolver. Então, tudo bem. Depois você está dizendo que não vai resolver o problema lá na fazendinha, fazendo uma coisa? Não vai. Então, uma coisa que é interessante, que aí você estava falando, o que eu percebi? Existe aí o seguinte, existe um modelo de administração é isso aqui, ó. A gestão para aqui. Continua sendo administração, porque a gente acha que gestão e administração são sinônimos. Depois vem a curadoria, é outro modelo mais sofisticado. Então, quando a gente está ligando, está trabalhando com problemas complexos, problemas simples, tudo bem, você vai fazer uma holocracia, você vai testar lá um modelo de fazendinha, vai fazer democracia direta, vai criar cooperativa, legal, acho que isso vai rolar mesmo. Agora, o que a gente está falando são os problemas complexos, que as organizações tradicionais resolvem. Uma organização tradicional não é um botequim que dá ali café com leite para meia dúzia. É um cara que produz milhões de coisas, milhares de coisas, com uma logística super sofisticada. Essa é a galera que a gente está discutindo. É isso que o Uber está resolvendo. Milhares de pessoas. Então, uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental para a gente fazer essa discussão sobre transformação digital é a questão da complexidade. Uma coisa é administrar um mundo para 1 bilhão, a outra é administrar um mundo para 7 bilhões. A gestão é um modelo de administração que ficou obsoleto, como a linguagem que organizou a gestão, oral e escrita, ficaram também obsoletas, que é uma característica que você só vai ver e só vai conseguir entender se você ler lá o pessoal do Canadá, quando eles mostram que as mudanças de mídia mudam a sociedade. E aí a gente tem um novo modelo de administração. E é isso que é a dificuldade de perceber. E esse espírito do tempo que as pessoas falam, que aí começa muito mimimi, que é o caso do Lalux, que as pessoas pegam o Lalux para pegar, não é que as pessoas pegam que não tem nada a ver. Não é isso. Só que acontece, é como se você estivesse pegando um pedaço do negócio
e querendo fazer como se fosse o todo. Aí a organização fala, e é isso que você falou, vamos fazer holocracia, vamos aumentar a democracia. Aí tudo bem. Vamos pedir para todos os passageiros dos ônibus do Rio de Janeiro abrir uma caixinha de sugestão. Quem é que vai processar essas sugestões todas? Depois você vai botar isso numa tabela e como é que isso vai virar decisão? Não vai, cara. É por isso que tem que clicar, vai ter que botar a avaliação, e isso rapidamente tem que tirar o motorista, botar o motorista, né? E é um pouco por aí. Como é que te bate isso? Então, entendi. Eu acho que tá ficando uma coisa legal mesmo, porque eu acho que veio da nossa discussão e eu não tinha isso tão claro. Eu acho que a disrupção da gestão está abrindo os dois caminhos. O caminho desse mais... O que eu acho desse caminho mais tradicional aí? Não é tradicional, desse caminho que não é um caminho tecnológico, vamos dizer assim. A disrupção da gestão está sendo questionada, a gestão sendo questionada, ok. Tem o caminho tecnológico, que é o que você está chamando da curadoria, com os cliques. O que eu acho é que, assim, tem o fenômeno do lado das pessoas se sentindo protagonistas e querendo fazer logo. E essa coisa dos cliques, de você criar um modelo de curadoria com uma plataforma digital distribuída e tal, é uma tecnologia que me parece que não está acessível ainda para a maioria das pessoas pegarem e aplicarem agora no meu negócio a partir de amanhã. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, eu estou dizendo até por mim, né? Eu estou trabalhando agora uma coisa, tentando criar a reputação digital, criar os algoritmos, sim, eu estou olhando, beleza, mas onde que a gente bota isso aqui? E a maioria das pessoas, protagonistas, que perceberam que a gestão está sofrendo um processo de disrupção, está sendo questionada, a maioria das pessoas já olhou e falou assim, beleza, mas eu não consigo botar no ar agora, de hoje para amanhã, ou de hoje para a semana que vem, uma estrutura de reputação digital com base em algoritmos e etc., porque eu nem tenho conhecimento tecnológico para isso. Eu acho que é esse povo que está indo para o outro lado, que é o povo que já saiu da gestão, que já entendeu que a gestão tradicional já não faz mais sentido, e que está buscando outros modelos que não sejam necessariamente digitais. Aí vem a autogestão, aí vem a holocracia, aí vem cooperativismo e etc. Eu acho que é um movimento válido pelo fato de estar questionando a gestão tradicional e saindo dela. Mas eu concordo contigo que é um movimento que eu acho que, em linhas gerais, vai fazer mais sentido para pequenos arranjos, para pequenos coletivos, e quem vai resolver os problemas complexos mesmo vai ser via tecnologia digital, via as plataformas, com os algoritmos e a curadoria. Aí me veio uma coisa que já me veio na cabeça, eu vou passar para ti, que é a questão do quem é que vai pegar e vai sair na frente disso aí, porque, no fundo, tem um aparato tecnológico que não é trivial para estar fazendo, né? E eu acho que talvez seja aí a pegada das grandes corporações, porque tem os recursos, tem o acesso e tal, para entrar nesse mundo, acelerando logo, antes que alguém entre, porque quem entrar vai ocupar esses espaços, vai dominar esses algoritmos aí, não vai deixar mais espaço. Você queria falar assim? Não, o que eu queria comentar é o seguinte. Primeiro, concordo totalmente. O problema é visão. Se o cara disser para mim, olha, eu não domino essa tecnologia, e quero resolver problemas simples através de coisas que a gente já conheceu e voltar ao passado para um cooperativismo, para um modelo mais holocrático, menos hierárquico, mais participativo, para problemas não complexos, perfeito. Só que a galera não está falando isso, Leandro. Aí que está o problema. A galera está propondo, olha só, quando você vai ler ali o livro do Lalux, a galera está indo para as organizações tradicionais grandes, que lidam com complexos sofisticados, falando em holocracia, em soluções não tecnológicas, que é uma mudança de consciência das organizações tradicionais. Aí que o bicho pega. Entendi. Porque o problema, uma coisa é você dizer, pô, vamos resolver um problema aqui de uma cidade pequena, de oferecer aqui comida orgânica para aquela cidade pequena, através de cooperativas, não sei do que. Ok, beleza, não estamos discutindo isso. Agora, quando a gente começa a falar do Brasil inteiro e a gente começa a dizer que a gente agora tem que mudar a consciência, porque a gente agora... É como se a gente tivesse, tá entendendo? Tirando, e é isso que acontece. Você tira a complexidade demográfica e aí você introduz a nova consciência e fica a nova consciência fingindo que não tem complexidade demográfica.
E aí a complexidade demográfica diz, eu não posso entrar nessa nova consciência porque eu não tenho estrutura para isso. E aí fica um discurso de cego, fica uma coisa assim. E aí que eu digo, como é que você resolve esse conflito entre essas duas questões? Você vai jogar isso que você falou. A gente vai jogar a curadoria para os problemas complexos. Então, problemas simples, não sei do que, papá, a gente pode voltar ao passado em função do espírito do tempo para repensar uma série de coisas. Pode até botar tecnologia nisso também, mas tudo bem, vai fazer isso, papapá. E como é que a gente entra nessa complexidade? Aí a gente entra nessa complexidade com o novo modelo administrativo. Aí você fala, olha que coisa interessante, né? Quem tem recursos, não sei do que, papá, são as organizações tradicionais. Concordo. Mas sabe qual é o problema? Aí vem o problema que a gente estava conversando lá atrás. O problema é a mentalidade. Porque quando você vira e diz para o cara, agora vamos entrar na curadoria, o cara fala, meu irmão, meu bisavô teve esse negócio, o meu avô teve esse negócio, o meu pai teve esse negócio, eu tenho esse negócio agora, e não é hoje que isso vai acabar. Porque essa é a filosofia da nossa empresa. Porque, volto aqui ao desenho, que ele vai dizer, a nossa empresa tem uma filosofia que é essa aqui, oral escrita, e tem o modelo administrativo. Ele acha que isso aqui é a filosofia da empresa dele. Só que ele não entende que a filosofia da empresa dele está estruturada em cima de uma plataforma e essa plataforma mudou. Porque você tem uma nova linguagem aqui. E você tem uma subespécie, que a inteligência artificial é uma subespécie, que você não tinha antes, que substitui o gerente. Então, você tem uma nova linguagem, uma subespécie que entende essa nova linguagem, e aí você tem um novo modelo de administração. E aí esse cara que poderia fazer essa mudança, não faz. Por quê? Porque tem um problema de mentalidade. Super concordo, super concordo. Eu acho que esse insight dos problemas complexos para a curadoria, eu acho que ele é fundamental. Eu não consigo ver, por exemplo, a gente resolvendo a questão da representatividade da democracia no país, no Brasil ou em qualquer outro, por meio da autogestão ou de uma lógica manual, digamos assim, analógica de coletivo. Não vai funcionar. Mas eu consigo ver isso mudando para o futuro, talvez demore um pouco mais, numa lógica de democracia digital, onde você tem algoritmos, tem votos, algoritmos, opiniões ali rodando, e em tempo real, os algoritmos fazendo ajustes, tomando decisões. Eu consigo ver, eu concordo, assim, gostei, de fato, acho que foi uma coisa que, para mim, veio aqui da nossa conversa, acho que saiu agora, eu não tinha essa visão tão clara. Eu acho que, sim, a curadoria com os algoritmos, com essa lógica distribuída via plataformas, eu acho que ela, em essência, ela pega os problemas de grande complexidade, ou permitindo massificar, está aí o Waze para mostrar isso, né, a coisa em tempo real, num nível de sofisticação e de velocidade que o cérebro humano não vai conseguir pegar, então não adianta, não é o ser humano. O ser humano vai controlar os algoritmos, vai criar as regras e tal, mas não fazer esse processamento em tempo real. Eu acho que esse movimento de humanização das relações e tal, eu acho que é isso, eu acho que ele vem para resolver outros problemas que não sejam os problemas complexos. Eu acho que ele é válido por conta disso. Eu fiquei lembrando aqui, você precisaria fazer o resgate, né, mas dos grupos, círculos semi-autônomos e tal, etc., que é uma coisa que já existe, né, já existiu na indústria há muito tempo, mas me veio isso na cabeça. Mas eu acho que esse debate aí, isso não está claro, né, pô? Eu acho que isso, para a maioria das pessoas, não está claro. E não sei, na minha analogia, eu sempre falei de que não está claro porque a gente está na transição, né? E aí eu acho que a história deve mostrar isso, né? Quando a gente está no meio da transição, é muito difícil de ver, né? Eu acho que depois que avança, depois que consolida, talvez seja mais fácil olhar para trás e entender. Mas o momento que a gente está é o momento de justamente da gente tentar esclarecer isso. Então, estou achando o debate ótimo, estou achando está super avançando aqui para mim. Eu levo bem na bandeira da exploração, no sentido positivo, né? Por isso que o nome do meu livro é Exploradores, porque eu levo muito nessa bandeira de que aí foi a única, acho que uma das vezes que eu acabei flertando com o passado, talvez até meio sem querer, eu não sou um dedutivista, mas eu acho que eu acabei chegando nisso.
mas que, da mesma forma que os navegadores no passado, eu faço essa analogia com as explorações, com as expedições náuticas e tal, mas eu vejo que da mesma forma do que no passado as pessoas tinham medo de se lançar ao mar, porque tinha um monstro marinho e achavam que não iam voltar, hoje a gente ri disso tudo e fala, putz, que absurdo, mas era a verdade da época. Eu vejo que a gente está no momento de se lançar rumo a um desconhecido que a maioria das pessoas não sabe para onde vai e por conta disso tem medo. E ao ter medo, volta nas soluções tradicionais, volta no que ela sempre soube fazer, a minha estrutura da família, etc. Minha empresa sempre funcionou assim, porque tem medo do desconhecido. Então, quando eu falo de sermos exploradores, é que eu acho que a gente tem que assumir o espírito explorador e ir avançando, tem que se lançar nesse barco e avançar, sabendo que a gente vai chegar lá do outro lado, a gente não sabe exatamente o que é esse outro lado, como que vai ser a sociedade, mas eu acho que não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado no porto achando que isso não vai acontecer. Então, por isso que eu uso muito essa analogia de ser um explorador, de desbravar novos caminhos, que eu acho que é o que o momento está nos pedindo. Mas, assim, estou gostando muito da conversa, tem alguns outros pontos para colocar, sem dúvida, mas eu não sei como a gente está de tempo aí, mas vamos lá.